As memórias literárias, além de ser um dos gêneros textuais que irá concorrer na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, é um gênero em que o narrador conta fatos da sua vida. É tipicamente um gênero narrativo, que vai ter classificação de histórias que predominam a veracidade ou baseadas em fatos verídicos, verdadeiros. Para entendermos melhor, é preciso que lembremos a diferença entre autor e narrador. Por exemplo, não é porque eu estou escrevendo um texto com o gênero memórias literárias que eu vou ter que falar basicamente apenas das minhas memórias, das minhas lembranças. Mas aí vocês podem pensar, professora, mas no slide passado você falou que o narrador vai contar histórias verídicas ou baseadas em fatos reais sobre a sua vida. Então, daí vem a importância de entendermos a diferença de autor e narrador. O autor é quem escreve uma determinada obra. Vamos pensar nesse gênero, memórias literárias. Já o narrador é aquele ser do qual o autor se utiliza para contar a história. Lembrem-se dos tipos de narrador: narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Então, como esse narrador vai falar do eu, logicamente, ele tem que ser essa obra de memórias literárias narradas em primeira pessoa. Ou seja, será um narrador personagem. Outra distinção que deve ser feita é entre assunto versus tema. As duas são coisas diferentes. Enquanto o assunto é algo mais extenso, ou seja, mais amplo a ser falado, a ser tratado, o tema ele vai trazer uma delimitação, ou seja, um limite para o assunto que está sendo abordado. Vamos entender melhor nos próximos slides. O assunto a ser trabalhado nessa Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa é o lugar onde vivo. Contudo, cabe a cada um de vocês escolherem o tema para ser trabalhado dentro deste assunto. Vejamos o exemplo de uma das redações campeãs dessa Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Essa é uma das redações do ano de campeã do ano de 2012. Carreiro de Memórias. Ou seja, apesar do tema ser um pouco diferente daquilo que é tratado daquilo que é tratado, o assunto é o mesmo, o lugar onde eu vivo, da aluna Ana Beatriz Aparecida Melo Garcia. O tempo passou sem que eu percebesse. Lá se foram 81 anos, todos vividos neste casarão. Centenário cheio de histórias, fincado nas terras de Minas Gerais, na pequena comunidade dos Antunes, zona rural de Santa Bárbara do Tugúrio. Ainda há pouco, sentado na varanda, com um pito de palha no canto da boca, matutando, avistei meu carro de boi, carcomido pelo tempo, abandonado debaixo da gameleira. Aquela imagem me fez voltar à infância e a carregar antigas lembranças. Então, assim, já nesse primeiro e no comecinho desse segundo parágrafo, podemos perceber que essa aluna, a Ana Beatriz, Beatriz não está falando dela mesma, possivelmente está falando do seu avô, está escrevendo sobre o seu avô. Então, assim, ela escreveu e ele que está contando como foi a sua vida vivida neste casarão. Podemos perceber também o tipo de linguagem que está sendo utilizada.
ele se usa de elementos orais que fogem um pouco da norma culta padrão de língua portuguesa. Como, por exemplo, avistei. Outra coisa que podemos observar seria os verbos, como por exemplo, ainda há pouco, sentado na varanda, ou seja, uma ação passada. No outro parágrafo, ele vai falar: eu tinha 7 anos quando ele me ordenou. Ordenou está no passado. Tinha. Então, são esses pequenos elementos que devemos perceber na hora da escrita do nosso texto. Esse texto ele será enviado no grupo de WhatsApp para que a gente possa ler melhor parágrafo por parágrafo e assim possamos discutir sobre ele.